E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Eu tomo a escritura que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 6 e 8, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de falar um pouco sobre o som incerto. Existe um evangelho que parece verdadeiro, mas ele é apenas um processo para se chegar lá. Muitas pessoas, elas pensam que estão bem e se acomodam, porque esse é um truque do diabo, como o profeta disse. Na mensagem O Éden Satânico, o profeta diz que o diabo faz as pessoas pensarem que elas estão bem, quando na verdade não estão. As pessoas têm uma ideia do que seja santidade. As pessoas têm uma ideia do que seja cristianismo. Mas isto é um som incerto. Eu quero ler alguns parágrafos, mas antes deixa eu contar uma história para vocês que talvez nos ajude a esclarecer um pouco como uma pessoa pode se enganar. Um discípulo que amava e admirava muito o mestre, o seu mestre, ele resolveu observá-lo em todos os detalhes, acreditando que, ao fazer o que ele fazia, iria também adquirir a sua sabedoria. O mestre só usava roupas brancas e o discípulo passou a vestir-se da mesma maneira, só usava branco. O mestre era vegetariano e o discípulo deixou de comer qualquer tipo de carne, substituindo sua alimentação por ervas. O mestre era um homem austero. Austero quer dizer aquele que despreza o luxo, o conforto. O mestre era um homem austero e o discípulo resolveu dedicar-se ao sacrifício, passando a dormir numa cama de palha. Passado algum tempo, o mestre notou a mudança de comportamento no seu discípulo e foi ver o que estava acontecendo. E o rapaz disse: "Eu estou subindo os degraus da iniciação", foi a resposta que o rapaz deu para o mestre. Ele disse: "O branco de minha roupa mostra a simplicidade da busca. A alimentação vegetariana purifica o meu corpo. E a falta de conforto faz com que eu pense apenas nas coisas espirituais." Sorrindo, o mestre o levou até um campo onde um cavalo branco pastava. E o mestre disse: "Você passou esse tempo todo olhando apenas para fora, quando isso é o que menos importa", disse. "Está vendo aquele animal ali? Ele tem o pelo branco. Come apenas ervas e dorme num celeiro com palha no chão. Você acha que ele tem cara de santo? Ou chegará algum dia a ser um verdadeiro mestre?" Disse: "Não, ele é apenas um cavalo branco e continuará sendo cavalo. Não é o que você é por fora, mas é aquilo que você é por dentro."
As pessoas tentam produzir uma santidade fabricada por fora, porque eles viram isto em algumas pessoas. É claro, é óbvio que você mostra por fora aquilo que você carrega por dentro. Mas algumas pessoas, por não entenderem isto, elas tentam copiar aquilo que eles veem por fora, naquela pessoa que tem algo realmente genuíno por dentro, ao invés de buscar o que aquela pessoa tem por dentro. Então ela automaticamente também mostraria aquilo por fora. Espero que você tenha entendido. É aquilo que o profeta disse. Você mostra por fora aquilo que você carrega por dentro, mas não tente fabricar uma aparência externa se você não tem algo genuíno por dentro. O homem que possui isto, a mulher que possui isto, estou lendo o Sonho Certo 119. Oh, que pessoa bem-aventurada é! Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados. A pessoa bem-aventurada. Coloque-o na mesa de operação e tente cortar a bênção dele. Você nunca encontra. É um poder escondido. É algo escondido. Porém, ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que eu tinha. Nenhuma incerteza sobre isso. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Sabe o lugar, a hora, o minuto, quando a morte passou, mudou para a vida. Quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela. Quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes. Eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém. Todo homem que o tinha algo diferente. O mundo sabia disso. Toda mulher que o tinha algo diferente. E o mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo. Suas ações provam o que você é. Você pode dizer que o tem, porém, suas ações falam tão alto que não se pode ouvir a sua voz. Sua vida fala o que você é. Sansão, ele era um homem possuído por ele. Agora, muitas pessoas tentam fazer de Sansão um enorme homem de ombros enormes que vai e agarra os portões da cidade e sai intacto. Isso não é nenhum grande mistério para mim ver um homem fazer isso com ombros desse tamanho. Sansão não era um grande homem. Toda a Escritura declara-o ser um nanico, um pequeno homem, e ele era abençoado, porque ele nasceu dessa maneira. Essa é a maneira que você se torna abençoado. É quando você nasce dessa maneira. Não quando algum sacerdote o abençoa ou algum pregador o batiza, porém quando Deus, pelo Espírito Santo, dá novo nascimento. Então você nasce um filho de Deus. Sansão o tinha em si. E não era Sansão. Era o poder escondido dentro dele. Não é alguma palavra mágica, não é esfregar um pé de coelho de trás do seu ouvido, cuspir numa ferradura de cavalo e lançá-lo o que faz a mágica. Não é isso que faz um homem viver uma vida diferente, não mais do que unir-se a uma igreja ou colocar seu nome num livro ou ser batizado. O que faz um homem é quando Deus, através de nascimento, dá-lhe o poder escondido e o abençoa através do Espírito Santo em sua vida, o que ele faz, o que ele é. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio na direção dele, que coisa! O leão ia atacá-lo.
um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, 7 pequenos cachos efeminados caídos no ombro dele. E ele era um fraco, ele era um nanico, ele era um anão, como todo homem é sem Deus. Sim, porém, subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. O Espírito Santo veio sobre ele, e ele agarrou o leão e o matou como se fosse um cordeiro. É aí onde está. O cristão não se vinga, o cristão não discute a respeito, o cristão permanece quieto. E esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele, manifesta, aleluia. Isso, Davi o tinha. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha, ele sabia do que estava falando. Logo é por essa razão que ele não teve medo de Golias. Não foi a pedra de Davi que Davi tinha em sua funda que matou Golias. Não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram. Foi o poder escondido, aquela bênção de Deus. Quando Davi abriu mão do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. Logo, não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda, foi aquela bênção que estava sobre Davi, que matou o inimigo de Davi. Amém. Os filhos hebreus o tinham. Eles tinham coragem. Eles disseram: nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente, porém nunca nos inclinaremos. Não houve incerteza nisso, nenhum sonho certo. Não houve sonho certo para Davi quando ele disse: vocês querem me dizer que o deixarão esse incircunciso ficar ali e desafiar o exército do Deus vivo? Disse: eu mesmo lutarei com ele. Amém. Nenhuma incerteza. Davi sabia onde estava firmado. Deus disse: Davi, eu te tirei do aprisco quando tu não eras mais do que o menino que tomava conta de ovelhas. E eu tornei o teu nome grande entre os homens, como grandes homens do mundo. Natanael olhou para ele e disse: faze tudo o que está no teu coração, pois Deus está contigo. Nenhuma incerteza. Eles conheciam a Deus, eles tinham experiência, nenhum sonho certo a respeito. Davi disse: eu irei lutar com ele, e hoje eu cortarei sua cabeça. Nenhuma incerteza. Não era Davi, era Deus nele. Era aquele poder escondido. Nem um pouquinho de incerteza, tudo positivo, nenhum negativo. Os filhos hebreus disseram: nós não nos inclinaremos aos seus deuses, nós não adoraremos as suas velhas religiões formais. Deus é capaz de nos libertar, porém, se Ele não o fizer, estamos dispostos a morrer. Para a fornalha ardente. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Amém. Permaneceram todos em volta deles e eles tiveram companheirismo. Um semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor, tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. Então, cristianismo não é ausência de problema. Cristianismo não é ausência de batalha, de sofrimento. Cristianismo não é você nunca adoecer. Cristianismo não é você nunca ser atacado. Cristianismo não é ter provas, não é uma vida sem dificuldades. Deus não te livra das dificuldades, mas Ele te livra na dificuldade. Esse é o poder escondido. Cristianismo não é nunca adoecer. Cristianismo é você ter fé
que pelas suas pisaduras você já foi sarado. Cristianismo não é nunca ser lançado na cova dos leões. Cristianismo é ser livre, libertado dentro da cova dos leões. Cristianismo não é nunca ser jogado na fornalha ardente. Cristianismo não é ser livre da cova. Cristianismo é ser livre na cova. O diabo pode dizer para você que Deus não te ama porque você está passando por isso e por aquilo. Não, isso é mentira do diabo. O profeta diz que uma prova que você encontrou favor com Deus, achou graça aos olhos de Deus, é que Deus deixa você entrar na cova, mas Ele vai te livrar na cova. Ele não te livra da cova, mas Ele te livra dentro da cova. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.